quero só ler o significado dessa palavra consciente. Consciente, que tem conhecimento de sua própria existência e capacidade de pensar, desejar, perceber. Significado 2, que envolve raciocínio, conhecimento, percepção, decisão. Uau. Cara, esses dois significados aqui, o primeiro e o segundo o dicionário Oxford Languages, aqui na internet mesmo, se pesquisar e botar significado já aparece, que tem conhecimento da própria existência e capacidade de pensar, desejar e perceber. Ou seja, que tem dignidade de existir, né? Porque se você não tem conhecimento da tua própria existência, da sua própria capacidade de pensar, desejar, perceber as coisas, ou seja, de ser, se você não tem conhecimento da sua própria capacidade de ser o que você é, como que tu vai lutar por isso? Como é que a gente vai defender isso? Como que a gente vai lutar por aquilo que é nosso, que nós criamos a nossa coletividade, o nosso ambiente coletivo, nós geramos o dinheiro que é chamado de público, nós convencionamos, nós instituímos juntos. Esse é o peso da Constituição. Né? Que na teoria é um contrato social entre todos nós, um acordo entre nós. E o que acontece se uma pessoa viola esse acordo? Ele seria dissolvido, mas nesse caso a gente está falando de muitas pessoas, de um povo. Logo, essa pessoa deve ser punida por isso. Exatamente. Não um povo inteiro punido. Não se multiplicar o erro, a corrupção, né? Em pontos diferentes desse contrato, em dimensões diferentes, uma pitadinha de corrupção aqui, de corrupção ali, de corrupção aqui. E são como cânceres que vão se multiplicando e envolvendo cada vez mais pessoas e se entranhando na estrutura social desse país, dessa nação e corrompendo tudo. Eu sonho com um povo consciente. Um povo que tem conhecimento da própria existência e da própria capacidade de pensar, de desejar e de perceber. De perceber a realidade ao seu redor. De desejar um futuro melhor, um ambiente melhor, mais bonito, mais organizado, mais seguro, um ambiente mais próspero. E de pensar em soluções, pensar de maneira livre, de pensar de maneira crítica. Nós estamos vendo aí esses projetos de regulação que, infelizmente, como eles acontecem da maneira errada, a gente só consegue concluir uma coisa. São ferramentas e meios para censura e controle social. Ainda mais controle social, ainda mais controle para tirar de você esse conhecimento da própria existência, para tirar de você o conhecimento da sua capacidade de pensar, de desejar e de perceber. Por quê? Porque eles querem filtrar somente e deixar disponível para você aqui somente a ideologia e os vieses deles. Querem usar desse espaço público que é as redes sociais abertas, né? Em que as pessoas gastam bastante tempo para saturar a sua cabeça, para enviar, para colocar narrativas prontas na sua cabeça. Não deixar você perceber por conta própria, não deixar você pensar por conta própria. Eles querem colocar o marketing pronto aqui na sua cara para te convencer que é bom a ideia deles. Fazendo um vídeo bonitinho, só que precisa de milhões do dinheiro público para fazer isso e para publicar de maneira paga, ou seja, forçada, por assim dizer. Porque lixo, incongruência, corrupção, pessoas de histórico ruim, pessoas incompetentes, mal conectadas, esse tipo de coisa, aqueles que são conscientes não compram, não acessam, não dão corda. Então, consciente envolve raciocínio, envolve conhecimento, envolve percepção, envolve decisão. Isso é consciente. Eu sonho com um povo que raciocina, que tem conhecimento, que percebe, que decide, com autonomia. E isso também é soberania popular, soberania do povo. E a gente viu que antes da liberdade, o povo perde a soberania. Ou seja, se o povo. Aliás, se o povo se tornar consciente, ele volta a ter soberania. Porque ele não vai deixar as corrupções e as narrativas erradas serem emplacadas sem fazer nada. Mas para que isso aconteça, tem que buscar conhecimento, cara, sobre a substância do que é o Estado, o que é governo, para que existe o Estado, para que existe o governo, qual é a finalidade disso, o que deve ser feito, para que então se discirna o que é que tem sido feito e como é que tem sido exercido, né, e operado. E aí você vai ter esse contraste do que deveria ser e do que está sendo.
E aí você vai lutar pelo quê? Pelo que deve ser, obviamente. Obviamente. E aí a gente canaliza nossa força, nossa crença, nossos recursos, nossos votos, nossas vozes na direção daquilo que deve ser. Aí sim a gente vai gerar as reformas que precisam ser geradas. Porque se não for assim, infelizmente, o establishment, a máquina, ela tá casada já. É muito dinheiro. É difícil alguém se sacrificar para fazer o que é certo em detrimento daquilo que é conveniente, da conveniência, do conforto, da grana, dos privilégios que tem lá, do não atrito com. Às vezes a pessoa nem é corrupta, mas tem outros corruptos no entorno dela. E se ela fizer o que é certo, ela vai ter que denunciar ou vai escrachar a corrupção daqueles que estão do lado delas. Aí o que ela faz? Fica quieta. Ela não quer estresse para a vida dela. Não quer estresse. Ou seja, agiu por conveniência. Não pelo que é significativo, não pela verdade. E aí isso se perpetua. Ou seja, só quando o povo que é patrão e é cliente do Estado. Ou seja, é patrão porque co-instituiu o Estado. E é cliente porque é a finalidade do serviço público. O dinheiro quem paga é o povo. Mas o destino do serviço do que o Estado está fazendo também é o povo. Ou seja, o povo tem que ser soberano. E só vai acontecer quando o povo for consciente. Eu sonho com um povo consciente, com um povo brasileiro consciente. Um povo que tem conhecimento da própria existência e capacidade de pensar, de desejar e de perceber. Um povo que exerce raciocínio, conhecimento, percepção e decisão próprios. Eu sonho com esse povo. E esse vídeo vai ficando por aqui. E aí, já me fala aí, cara. Me fala aí, o que você acha desse sonho? Parece um pouco ingênuo, parece infantil. Você ainda tem esperança no Brasil? Porque eu já perdi assim a sensação que dá de aquela sensação de, cara, não tem jeito, não adianta continuar acreditando nisso, porque isso nunca vai mudar, cara. Parece que vai chegar daqui a 20 anos e a gente vai estar aqui assistindo, né, de baixo. A gente vai estar assistindo de baixo a mesma corrupção, a mesma ladainha política, as políticas públicas sendo feitas em função de ideologias, não das necessidades reais da população. Os mesmos esquemas, as mesmas patifaria, enfim. Fala aqui nos comentários, critica aí, coloca o teu ponto de vista aí que eu quero ouvir. Show?